Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar com você, Evangelho de João. Eu comecei a falar com você esses dias sobre isso. Eu quero só mostrar uma coisa para você aqui, novamente, no capítulo 1. João, Evangelho, capítulo 8, versículo 1. Por quê, pastor? Teve uma coisa que me chamou muita atenção aqui, irmãos, e tem martelado no meu coração nesses dias. E está escrito da seguinte maneira, ó. E Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Você vê que Jesus, irmãos, ele não perdia tempo. Ele sempre estava buscando uma comunhão com Deus. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus, ele não vivia aqui para fazer a vontade dele. Ele vivia aqui para fazer a vontade de Deus. Nós não buscamos essa comunhão nessa intensidade que Jesus buscava, porque, infelizmente, nós nem nos apercebemos ainda. Nós procuramos viver para realizar os nossos desejos, para realizar as nossas vontades, e não para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Você compreendeu? Porque a nossa visão ainda é uma visão muito natural. Nós temos que buscar ver como Deus vê. O Senhor Jesus, numa certa ocasião, chegou a repreender a Pedro. Repreendeu duramente. Ele falou, aparta-te de mim, Satanás. Porque você não vê como o homem, você não vê como Deus vê, você vê como o homem vê. Porque ele estava olhando de uma maneira natural. O Senhor Jesus não, ele já olhava o plano e a vontade de Deus. E às vezes o plano e a vontade de Deus vai exigir de mim, de você, aos nossos olhos, um certo sacrifício. Nós vamos ter que abrir mão de certas coisas. Tem pessoas que ainda não entenderam nem a posição que Deus colocou ele, colocou ela. E ela não entendeu, ele não entendeu que tem certas coisas que para a pessoa que está lá fora de um jeito, para a pessoa que está aqui dentro é de outro jeito. Nós temos que começar a compreender as coisas de Deus. O Senhor Jesus, ele entendia isso. Então, ele buscava o tempo todo ter comunhão com Deus. Ó, isso está lá em Mateus 16, 23. Ó. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então toma cuidado, porque nós muitas vezes não estamos levando em consideração a palavra de Deus, a vontade de Deus. Nós estamos levando em consideração os nossos sentimentos. Estamos levando em consideração a vontade do homem. Isso é muito perigoso. Por quê, pastor? Porque no momento que você sai da visão, do entendimento que vem de Deus, você vai ter problemas. O Senhor Jesus já o repreendeu seriamente. Quer ver numa linguagem diferente? Coloca na nova atualizada, linguagem de hoje, por favor. Meu versículo. Ó. E Jesus virou-se e disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece. Olha aí, ó. Jesus estava falando, você está falando de um jeito que, se eu der a atenção que você está falando, eu vou me contaminar e eu vou deixar mão do plano da vontade de Deus para mim. Então, por mais que aos teus olhos pareça algo bom que você está falando para mim, você está sendo inspirado por Satanás, é o que ele estava falando. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele conversava sobre a necessidade de ir à cruz. Ele conversava sobre a necessidade de ser maltratado pelos homens, de ser rejeitado pela humanidade. E Pedro, chamando ele de lado, começou a repreender. Ele falou, não, para com isso. O Senhor não merece que isso aconteça contigo. Mas essa era uma visão natural. Essa era uma visão humana. Nós temos que tomar cuidado, porque a visão natural, a visão humana, muitas vezes, ela é inspirada por Satanás. Parece que é uma coisa muito boa. Parece que é uma coisa, assim, incrível. Mas ela é inspirada por Satanás. Para quê, pastor? Para impedir, para atrapalhar um plano de Deus na tua vida, ou um plano de Deus através da sua vida, na vida de outros. Você compreende? Jesus virou e disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho,
para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Irmão, eu tenho que pensar como Deus pensa. E quando é que eu penso como Deus pensa, pastor? Quando eu penso de acordo com a palavra. Quando eu penso como a palavra diz. Como eu faço, como a palavra manda. Quando eu faço, como a palavra diz. Aí a pessoa ela toma as decisões dela e ela não percebe que muitas vezes aquela decisão que ela está tomando vai trazer algo ruim, não só para ela, mas vai trazer algo ruim para quem está à volta dela. Está na hora de começar a parar para prestar atenção. Você compreende o que eu estou falando? Volta lá, por favor. 8:1 de João. E Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Ele foi fazer o que lá? Ele não foi lá olhar a oliveira, irmão. Ele foi lá orar. Era um local que ele costumava ir para a oração. Era um local que ele costumava ir para ter comunhão com Deus. Agora, o 2. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus assentado, Irmão, você prestou atenção nisso aqui? As pessoas elas não mediram esforços. Elas foram de madrugada. E se assentaram à volta de Jesus. Elas queriam o quê? Instrução sobre o reino dos céus. Elas queriam informação. Elas queriam conhecer a Deus. Então, na verdade, havia um empenho, uma disposição muito grande para conhecer a Deus. Mas só que esse que é o grande problema, irmãos. Eu tenho falei a semana passada, tem gente que ela se esforça para conhecer a Deus, para buscar as informações. Ela lê bastante a Bíblia. Irmão, ela sai direto do local de trabalho dela, muitas vezes, pega um metrô cheio, um metrô lotado, não dá nem tempo de ir em casa tomar banho, não dá nem tempo de ir em casa jantar, vem direto para a igreja. Por quê? Porque ela quer a palavra de Deus. Ela quer compreender, ela quer conhecer. Ou seja, ela se esforça, ela se dedica para conhecer. Mas só que essa mesma disposição, essa mesma dedicação, não existe na situação de obedecer. Você está compreendendo? Quantas informações, quantas instruções, quantas orientações Deus já não entregou para você? Deus já não deu para você, para mim, para nós. Para transformar, para mudar a nossa vida. Mas conseguimos a informação. Mas não estamos fazendo uso dessas orientações que Deus nos dá. E a nossa vida continua com dificuldade. Por quê? Porque as promessas que Deus nos fez, Ele não tem como cumprir essas promessas. Por quê? Porque eu não estou seguindo as instruções. Lembra de Josué? Josué capítulo 1. Deixa eu te mostrar. Josué capítulo 1. Josué, pastor, isso. Josué capítulo 1, versículo 1. Deixa eu mostrar uma coisa para você, muito importante. Olha só. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, vá lá. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão. Presta atenção numa coisa, irmãos. Não tem como passar o Jordão se você não se preparar. Por quê, pastor? Porque é depois do Jordão que você vai conseguir a terra. Que depois do Jordão que você vai conseguir as bênçãos que Deus tem para você. Só que sem se preparar não tem jeito. E tem gente se preparando. Né? Não estou falando? Se esforça. Vem à igreja. Né? Lê a Bíblia. Né? Ouve as mensagens. Mas, todavia, aquilo que eu falei. A disposição para aprender é bem diferente da disposição para se submeter. É bem diferente da disposição para obedecer. E aí, pastor? E aí não tem jeito. Preste atenção que havia instruções para atravessar o Jordão. Eu não vou ler agora para você, mas você vai ver que, por exemplo, Deus chamou Josué, falou, Josué, o negócio é o seguinte, fale com os levitas para que eles coloquem, os sacerdotes, para que eles coloquem o pé no rio, para que o rio seque, para que o povo possa atravessar o Jordão. Se eles não tivessem seguido as instruções, o povo estaria à beira do Jordão, não teria atravessado. Tem pessoas, por não seguir as instruções, até agora não conseguiu atravessar o Jordão. Ou seja, até agora não conseguiu sair da posição que dá condição para ele lutar. Ele está numa posição que ele não tem condições de lutar.
Ele está numa posição que ele não tem condições de guerrear. Ele só vai poder guerrear quando ele atravessar o Jordão. Senão, ele não vai conseguir. Mas, repito, existem instruções. Mas a pessoa, ela está disposta a ouvir as instruções. Ela só não tem a mesma disposição para obedecer às instruções. Essa que é a grande situação. Vamos lá. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Vá lá. Todo lugar que puseres a planta do pé, eu darei a você, como prometi a Moisés. Irmão, na verdade, essa promessa ela não foi feita a Moisés. Ô pastor, está escrito ali como é que não foi feita. Irmão, ela foi feita a Abraão. Você está compreendendo? Consequentemente, ela foi transferida a Moisés, porque, na verdade, Moisés é descendente da linhagem de Abraão. Mas a promessa, a aliança que Deus fez inicialmente, ele fez com Abraão. E você quer saber mais? Lembra que a Bíblia diz que, por meio de ti, eu abençoarei todas as famílias da terra? Lembra? Mas, na verdade, você entenda que aquela promessa, inclusive, não era propriamente para Abraão. Aquela promessa, na verdade, era para a pessoa do Senhor Jesus. E por meio do Senhor Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Por meio de Jesus, a palavra de Deus. É por meio dele que todas as famílias da terra são abençoadas. É por meio dele que a salvação vem a mim e a você. É por meio dele que nós ficamos livres do império das trevas. É por meio dele que nós passamos a ter o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas olha, você sabe que eu estava lendo algo ontem assim, que encantou meu coração. Eu quero que você veja comigo. É algo assim lindo e maravilhoso, que é Romanos, capítulo 8, versículo 17. Olha a posição que Deus está colocando você. E você ainda não entendeu essa posição. Porque se tivesse entendido essa posição, jamais trocaria ela por um momento de prazer. Jamais trocaria ela por um lucro. Jamais trocaria ela por um sentimento de mágoa, de autopiedade. Porque tem gente trocando a presença de Deus por essas coisas. Por essas coisas. Por tristeza, por rancor. Não. Olha só, preste atenção. Ó. Nós somos seus de quem? Do Deus Todo-Poderoso. E isso foi feito pela pessoa, por meio da pessoa do Senhor Jesus. Porque Ele que nos reconciliou com Deus. A obra redentora nos deu essa condição de sair da posição de inimigos de Deus e nos tornarmos amigos de Deus novamente por meio do Senhor Jesus. E não só amigos de Deus, mas recebemos o Espírito de Deus que nos dá a condição de estarmos na posição de filhos de Deus. Você está compreendendo, sim ou não? Presta atenção. Nós somos seus filhos. Por isso, recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. Tem uma vírgula aí. Ó. Você viu que, por eu ser filho de Deus, já tem bênçãos para a minha vida, porque eu passei a pertencer ao povo de Deus. Mas não é só isso. Olha que coisa maravilhosa. Ó. E também, em outras palavras, tem mais. Né? Eu estava explicando para as pessoas hoje, né? Não tem aquele dia de festa lá do Natal, né? Que você compra aquele presente bonito e entrega para o seu filho, mas tem um presente especial guardado. Né? Não tem? Não tem? Então, preste atenção aqui para você ver. Ó. Nós somos seus filhos, e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. O Senhor Jesus, ele já recebeu bênçãos maravilhosas. Já passou? Já. Você quer ver uma bênção maravilhosa que ele recebeu? Ele se assenta ao lado do trono de Deus. Ele recebeu um corpo glorificado. Você está compreendendo? Sim ou não? Já recebeu bênçãos maravilhosas de Deus, mas só que ele tem coisas guardadas para Jesus ainda, que nós vamos receber igualmente. Irmãos, presta atenção. Por mais que, quem tem mais que um filho, por mais que você tenha afinidade mais que um filho, com um filho do que com outro, não adianta falar que não tem, porque é mentira. Não significa que você ama mais um do que o outro. Eu, sem medo de errar, sem medo de pecar, na posição de filho, eu sei que o meu irmão, e que é meu Senhor também, Jesus
de Nazaré, com certeza, o pai tem mais afinidade com ele do que eu, do que comigo. Mas por quê? Pombo popular? Eu já pisei na bola tantas vezes. Já falei tantas vezes com meu pai. Já desobedeci, já fiz birra. Desculpe o popular, já falei tanta coisa que não devia falar, já fiz tanta coisa que não devia fazer. Agora o meu irmão, Jesus, com tudo foi tentado. Nunca cometeu pecado algum. Nunca falhou. Então há uma afinidade maior. Né? Mas o amor dele por Jesus, o amor dele por Jesus é igualzinho por mim. Igualzinho por mim. É igualzinho. O que ele tem reservado para Jesus, ele tem reservado para mim igualzinho. Não tem mais para Jesus e menos para mim, igualzinho. É o que ele está falando aqui. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para... vou dar para ele, e a mesma coisinha que eu vou dar para ele, eu vou dar para você. Por quê? Porque você está na posição de filho igual ele. Eu amo você como eu amo a ele. Repito, por mais que exista uma afinidade, porque é aquele negócio... Jesus nunca falhou com ele. Jesus nunca pisou na bola com ele. A vida de Jesus inteirinha aqui na terra foi para fazer a vontade dele. E você não pode falar a mesma coisa. Eu não posso falar a mesma coisa. Porque por muitas vezes eu deixei a vontade de Deus para fazer a minha. Por muitas vezes você deixou a vontade de Deus para fazer a tua. Por muitas vezes. Agora, quando eu vejo uma declaração dessa, no mínimo, irmãos, no mínimo, eu procuro buscar em mim uma maneira de minimizar as minhas falhas, Porque por mais que eu faça, eu nunca vou conseguir retribuir tamanho amor que Deus declarou e dispensou a minha vida. Mas eu vou procurar, ouvindo uma declaração dessa, quanto menos eu falhar, quanto mais eu puder me dedicar, quanto mais eu puder viver para Ele, eu vou fazer. Porque não é possível, irmãos. Não é possível que depois de saber que Deus me ama exatamente como Ele ama Jesus, depois de saber que Deus tem preparado para mim exatamente o que Ele tem preparado para Jesus, eu continue ainda pisando na bola. Não, eu vou procurar baixar minha bola e consertar tudo que eu tenho, tudo que eu posso consertar. E, irmãos, procurar viver mais para Ele do que para mim. Eu faço projetos, a pessoa faz projetos sem sequer ao menos falar com Deus. E se fala, muitas vezes a resposta de Deus é para não fazer, mas ela vai e faz assim mesmo. Porque o que importa é a realização da vontade dela e não a de Deus. E o Senhor Jesus não. Num momento que a carne dele gritou, que ele não queria fazer, ele foi falar com o Pai. Pai, tem jeito aí de mudar a situação? Se possível aí, apartar de mim esse cálice aí, um plano B, uma nova estratégia, tem jeito? Na segunda oração ele já vem conversando com o Pai. Já que não posso passar de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, ele não ficou debatendo. Ele expôs a vontade dele, mas ele não ficou debatendo. Ele aceitou de Deus. Ele aceitou de Deus. E essa é a grande dificuldade que nós temos tido. Porque a orientação nós temos tido. Irmão, nós temos tido revelações. Nós temos tido entendimento. A palavra tem se aberto a nós. Os nossos olhos têm enxergado coisas que nós nem nunca enxergamos. Deus tem nos usado de maneira que nós nunca imaginávamos que poderíamos ser usados. Mas, no entanto, existe essa dificuldade de deixar a nossa vontade para fazer a vontade dele. E o nosso irmão não tinha essa dificuldade. Então, está na hora de nós despertarmos e procurar, a cada dia, a cada momento, sermos mais semelhantes ao nosso irmão, o Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, que dia a dia, eu e você sejamos transformados de tal maneira que cada dia que passa, nós sejamos mais semelhantes a Jesus. E a única maneira disso acontecer é uma aproximação. E catar esse demônio do egoísmo e falar, na minha vida você não fica. Porque o Senhor Jesus morreu por mim, para que eu não vivesse mais para mim, mas para que eu vivesse para Ele, que morreu e ressurgiu por mim. Você entende? Sim ou não? Sim ou não? Olha só. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua. É uma glória preparada, irmãos.
É uma glória preparada. E nós vamos ser participantes dessa glória igualmente. Em outras palavras, se lá no céu, só para você entender, tem um palanque que Jesus vai subir, a gente sobe junto. Para receber a mesma bênção que ele vai receber. É o mesmo amor dispensado por ele, está sendo dispensado a nós. Ele nunca falhou. Ele nunca pisou na bola. A gente já falhou, já pisou na bola. Mas é aquele negócio, ele é pai. Ele nos ama igualmente. Ele ama igualmente aquele que nunca falhou e ama igualmente aquele que já falhou, já pisou na bola. Então, conhecendo isso, eu tenho que procurar ser aquele filho que, quanto menos pisar na bola, quanto menos egoísta, quanto mais eu viver para fazer a vontade do meu pai, do jeito que ele quer, melhor. Você compreende, sim ou não? Volta lá, por favor. Volta. Isso aqui é algo grande, irmãos. Agora o que eu quero que você entenda, preste atenção nisso aqui, ó. Lembra? Josué 1,4. O território de vocês, existe um limite para a gente conquistar. Qual é o limite? A palavra. Tudo que está dentro da palavra, Deus vai estar contigo em batalha. Deus vai estar dando condição para você. Existe um limite. Ele está mostrando qual é o limite aqui, ó. Coloca na linguagem de hoje para mim, por favor. Ó, preste atenção nisso aqui, ó. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, aos montes Líbanos. A leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e o oeste, o mar Mediterrâneo. Ele deu o limite. Ou seja, não é para passar disso. Irmão, nós não podemos passar da palavra. Tem pessoas querendo bênçãos de Deus fora da palavra, não vai ter como. O limite é a palavra. Fora da palavra, Deus não vai estar comigo, Deus não vai estar com você. Aí ele vem e faz uma promessa magnífica, igual essa que nós acabamos de ver agora, porque aquilo ali é uma promessa. Ele está prometendo que a mesma bênção que ele vai dar para Jesus, ele vai dar para você. Ele vai dar para mim. Porque o amor que ele tem por Jesus é igual ao que ele tem por nós, é uma promessa. Mas presta atenção aqui para você compreender. 1,5. Você nunca será, lê comigo, você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o... Isso aqui é o quê? É uma promessa. Ele pôde cumprir? Não pôde. Mas por quê, pastor? Porque Josué não seguiu as instruções. Como Josué não seguiu? Não seguiu. Haviam instruções claras. Quais eram as instruções, pastor? Presta atenção, para você entender quais eram as instruções. Coloca lá para mim. Acho que você só me deu uma parte aqui da mensagem, mas faltou a outra folha aqui. Você trouxe uma só. Não está grudada. Eu acho que ela saiu correndo, a hora que te viu, me viu, falou, opa, deixa eu fugir, deu uma fugida. Só está uma, mas não tem problema não. Você está com a sequência aí, não está? Então tá bom, vamos lá. Presta atenção. Olha só essas orientações. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de a terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a... Agora vamos na linguagem de hoje. Olha só. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento. Ô irmão, não ia trazer desgraça só para quem cometesse o pecado, só para quem desobedecesse. Você não entendeu. Há certas decisões que você toma que vai trazer desgraça para você e para os seus. Você está compreendendo? Sim ou não? É uma decisão que você tomou, só que traz problemas, não é só para você. Eu estava falando hoje que eu fiquei feliz, hoje de manhã, quando eu vi o meu sobrinho vindo aqui, porque ele me pediu ajuda, ele está fazendo um trabalho onde ele tira pessoas, moradores de rua, recupera drogados e tal. Então tem uma clínica
ele mais um parceiro dele, que eles trabalham nessa clínica hoje, ajudando essas pessoas, recuperando essas pessoas, morador de rua e tal e tudo mais. Aí ele me pediu: tio, dá para dar uma força? Eu falei: dá. E eu consegui 93 cestas básicas. Eu ia fazer um trabalho aqui com vocês, acabou que passou. Mas é porque esse trabalho Deus quer que eu faça no mês de agosto. E nós vamos fazer no mês de agosto, todo mundo, uma vez por semana, toda a igreja, traz uma cesta básica. Uma cesta básica aí custa R$54. Uma cesta básica simples, você compra, traz uma por semana, não vai fazer diferença nenhuma para você. E nós vamos ajudar muita gente. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos dar de comer para muita gente, vamos ajudar muita gente. Então, eu fiquei feliz de vê-lo. Por que o senhor ficou tão feliz, pastor? Porque um dia eu tive que ir dentro de uma cadeia para poder tirar ele lá de dentro. Talvez você já tenha ouvido falar. Teve uma época em São Paulo que tinha uma tal da gangue da marcha ré. Eles entravam com tudo dentro de uma loja e tudo que eles podiam roubar na loja colocava dentro do carro e fugiam. Ele fazia parte dessa gangue. E eu fui encontrá-lo dentro de um presídio. Eu sou meio metido a machão, mas o Espírito Santo sabe que aquele dia eu não aguentei. Quando eu entrei dentro daquele xadrez, que eu olhei, que eu entrei, tinha um xadrez bem grande, tinham vários presos, e tinha um outro que estava ele e um outro rapaz. Quando eu vi aquilo, eu não aguentei, chorei. Foi na frente dele, porque se eu tivesse chorado sozinho não tinha problema, mas na frente dele eu não consegui me controlar. Eu olhei, eu chorei, me deu uma dor muito forte no coração. Foi uma das piores experiências que eu passei. E o que acontece? Eu lembro até que eu conversei, porque eu tinha muitos policiais, delegados, né, que frequentavam a minha igreja, porque a minha igreja era do lado do primeiro departamento de polícia. Eu lembro que eu entrei, quando eu cheguei, fui conversar com a delegada titular, e ela frequentava a minha igreja, eu falei: irmã, solta ele para mim. Ela falou: pastor, diante de Deus, se não fosse um mandado judicial, por causa do senhor, eu soltava ele agora. Mas é um mandado judicial. Eu não tenho como soltar. Aí eu orei ali e tal, fui embora, contratei um advogado e tirei ele de lá. Gastei. Foi caro para tirar ele já na época. Mas tirei. Mas mesmo assim, ele andava segundo o mundo. Até que ele então entregou o coração dele para Jesus. E hoje é um homem de Deus. E se esforça para ajudar as pessoas. Mas por que ele se tornou um bandido? Por quê? Porque nós estamos falando de quê? Que tem decisão que você toma que vai trazer um problema só para você. Mas tem decisão que você toma que vai trazer problema para você e para tua casa. Por que ele se tornou um bandido? Porque a minha irmã tomou uma decisão. De ter um contato e viver um período com uma pessoa sem ser casado com ele, com ela. Engravidou, na primeira oportunidade o cidadão se mandou. Deixou ela e a criança. Ou seja, o príncipe virou sapo. E agora? Ou sustenta ou cria. E ela então saiu para sustentar. Para dar o que comer. Cresceu. Sozinho. Foi criado pelos bandidos do bairro. Virou um bandido. Você está compreendendo? Então você não entende às vezes. Por que minha filha, o meu filho, quando eram pequenos, vinham à igreja e agora não querem saber, e hoje você tem que ficar lutando em oração. Mas o seu filho cresceu ao teu lado, vendo um homem de Deus ou vendo um mentiroso que falava palavrão em casa, que enganava a mãe dele, que ficava de olho nas amigas? Ou ele viu um homem de Deus, cresceu vendo um homem de Deus, buscando, se dando, se entregando? Porque os nossos filhos, eles aprendem mais vendo o nosso comportamento do que com as nossas palavras. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Mesma coisa, presta atenção, você é mãe? Como você anda? Você anda assim, ó? Tua filha anda igual. Porque ela aprendeu imitando você. O estilo de cabelo dela, o estilo de roupa dela, é o estilo seu. Por quê? Porque ela aprendeu imitando você, vendo você. E você nunca mostrou Jesus para ela pelo teu comportamento. Então ela não sabe quem é Jesus, porque ela nunca viu através de você. Ela ouviu falar dele, mas nunca o conheceu. Porque você tomou a decisão
de levar uma vida religiosa. Fazendo certas concessões. Não, isso não tem problema. Não, isso não tem nada demais. Também não é assim. Não, pastor xiita demais. Não, pastor está exagerando. Também não é assim. E aí, hoje, você vê o resultado que deu. Irmão, é muito sério o que eu estou falando com você. Você compreende, sim ou não? Aquela decisão de um homem chamado Acã, que se encantou com meio quilo de prata e uma capa babilônica, desprezando as instruções, ou seja, desprezando a orientação da palavra, porque a instrução que interessa para mim, a instrução que interessa para você é a palavra que Deus dá, que Deus mostra. Você está compreendendo, sim ou não? Jesus é o caminho. Então a gente despreza a instrução, a gente despreza a orientação, que é a palavra, e depois a gente acaba pagando o preço. Não só a gente, acaba pagando o preço também quem está à volta. Está compreendendo, sim ou não? Olha lá, 7:1 de Josué. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas. E por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã pisou na bola, mas trouxe problema para todo. Você despreza a orientação de Deus e acaba trazendo problema para todo mundo. É coisa muito séria. É uma decisão que você toma. Aí o seu filho amanhã, porque você decidiu fazer isso, fazer aquilo, acaba pagando o preço. Eu me lembro de um caso de um rapaz, em Jabuticabal, no interior de São Paulo, eu devo ter contado para você. Era um garoto. Ele tinha 12 para 13 anos. E o que acontece? Ele tinha um problema de câncer. E não tinha como ter uma vida de uma criança normal, né? Devido aos tratamentos e tudo mais. Então ele estudava de longe. Você está compreendendo? Então o que acontece? Ele começou a frequentar a igreja com a família. Aqueles sintomas do câncer desapareceram todos. O médico suspendeu todos os tratamentos, porque não tinha tumor, não tinha mais nada. Ele estava feliz da vida porque ele tinha uma coisa que ele nunca tinha tido antes: cabelo, devido aos tratamentos. E aquele negócio se aproximou, eu orientando ele na palavra, 12, 13 anos, orientando na palavra e tal, vindo no grupo jovem, se dando a Deus, se envolvendo com Jesus, já estava frequentando a escola normal, com as outras crianças, vivendo uma vida normal. De repente, eu vejo o pai e a mãe falharam na quarta, falharam na sexta, falharam no domingo. Na segunda-feira eu fui lá fazer uma visita, na parte da tarde. Quando eu chego, hoje casa, boa tarde, me olharam assim, nem boa tarde eu escutei. Falei, tudo bem, pessoal? A mulher falou assim, tudo bem. O senhor vai fazer o que aqui, pastor? Falei, não, eu vim para ver se está tudo bem, né? Porque eu não vi vocês nem quarta, nem sexta, nem domingo. Pastor, o negócio é que a gente vai na igreja quando a gente quer. Falei, opa, desculpa. Só vim aqui para ver se estava tudo bem. Mas Deus abençoe vocês. Fui embora. Vou fazer o quê? Fui embora. No outro dia, o garoto me liga. Tinha telefone na igreja naquela época, o telefone tocou. Hoje não tem mais, né? Hoje quer falar com o pastor, falar direto no celular. O telefone tocou, Igreja da Graça, bom dia. Ele, pastor. Eu falei, tudo bem? É o fulano de tal. Eu falei, amigo, como é que você está? Estou triste, pastor. Eu falei, está triste por quê, rapaz? Eu falei, mamãe e papai falou que não vai mais na igreja, que a gente vai à igreja tal agora. E eu, queria não, pastor. Eu posso continuar indo na igreja? Eu falei, deixa eu explicar para você. A Bíblia diz honrar pai e mãe. Eu falei, não posso passar em cima da palavra de Deus. Tua mãe e teu pai, você tem que respeitar, você é menor. Se você fosse maior de idade, você poderia tomar suas próprias decisões. Mas não tem como eu falar para você desrespeitar a palavra de Deus. Tá bom então, pastor. Gosto muito do senhor, viu? Deus abençoe. Falei, Deus te abençoe também. Desliguei o telefone. Uma semana depois. Não, minto. Um mês depois, mais ou menos. Uns 4 semanas. Veio meu auxiliar. Era o Marcelo naquela época, o auxiliar. Falei, pastor. Falei, oi. Lembra do fulano de tal? Falei, claro. Então, pastor. Morreu. O velório dele vai ser daqui a pouco. Decisão. Você vai tomando. Você não está vendo que você está colocando em risco a tua família. Porque você resolveu que é do teu jeito e acabou.
a orientação que Deus está dando, a instrução que Deus está dando, você está desprezando, ignorando. Você não se importa. Você não entende que não vai, porque às vezes o que acontece? Você é forte. Você não vai ser afetado, mas o teu marido é tão forte assim. O teu filho é tão forte assim. Tua esposa é tão forte assim. Eu já vi famílias inteiras se desviarem e se tornarem pessoas praticantes das coisas do mundo pior do que as que já estavam no mundo antes, por causa de decisões que simplesmente foram egoístas, por sentimentos, por vaidade, por orgulho, porque não quiseram se submeter a uma orientação da palavra de Deus. Não era uma orientação do homem, da palavra. Jesus, quando Pedro veio falar com ele, falou: aparta-te de mim, Satanás. Para mim você é pedra de tropeço. Você não vê a coisa como Deus vê, você vê como o homem vê. Sai daqui. Não aceitou. Mas tem pessoas que elas não estão preocupadas em agradar a Deus. Elas estão preocupadas em agradar o marido, o filho, a mãe, o pai, o irmão. Ou seja, são preocupados em agradar o homem. E estão tomando decisões que vão trazer problemas futuros terríveis. Estão buscando a instrução? Claro que está. Se esforça, jejua, faz um jejum, lê a Bíblia, vem, ouve a palavra e louva, e quero ser meu universo e tal. Mas na hora de submeter a orientação, as diretrizes, a disposição já não é mais a mesma. A disposição já muda. É igual aquela criança que olha e fala: mas eu não gosto disso, mas isso aqui também não gosto, mas aquilo ali eu não gosto. O que? Quer que a coisa seja do jeito? Do jeito dela. Não deixe isso acontecer com você. É muito sério o que eu estou falando. Acã era filho de Carmi, descendente de Zebedi, e descendente de Zera, da tribo de Judá. Vai lá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó a Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Ele mandou que fossem ver a terra. E eles foram e examinaram bem a cidade. Já falei, você não fica na palavra do homem. Se Josué vai conversar com Deus, Deus, eu mandei lá ver, vieram com essa proposta aqui de 2, 3 mil homens, e aí o que o senhor me diz? Mando mais, mando menos, como é que faz? Deus ia falar: não manda ninguém. Mas por que, Senhor? Não estou contigo, não. Mas como o Senhor não está conosco? O que foi que houve? Desobedeceram a minha palavra. Eu falei para não pegar, pegaram. Tem pecado no meio de vocês. Mas Josué não consultou. A pessoa vai fazendo a coisa do coração dela. A autoestima dele estava em alta. A autoestima em alta, dá para entender? Eles tinham vencido a maior, a mais bem preparada, a mais bem protegida cidade que existia na região, que era Jericó. Então eles estavam confiantes. Cuidado. Cuidado, eu tenho que estar sempre com a minha autoestima em alta, mas sempre dirigido pela palavra de Deus. Eu estar tendo vitórias e recebendo a bênção de Deus na minha vida, porque toda a vitória que veio à minha vida foi porque Deus esteve comigo em batalha e me deu a vitória, não me dá o direito agora de sair agindo pelo meu próprio sentimento, pelo meu próprio pensamento, porque vai trazer problema para a minha vida. E não é só para a minha, vai trazer problema para outros. Olha a situação. 3. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Vai. Assim foram, mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem. Vai. E mataram os 36. Teve morte. Por quê, pastor? Toda vez que você desobedece à palavra de Deus, vai gerar morte. Vai gerar morte. Gera separação entre você e Deus e gera destruição. A natureza de Satanás é a morte. É matar, roubar, destruir. Gera destruição. Separou, gera destruição. Desobedeceu, gera destruição. E gerou morte. E mataram 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras. Mataram-nos na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Eles não perderam a coragem da batalha. A tristeza veio por causa da derrota. A derrota faz isso. Joga a pessoa no chão. Cuidado. A derrota ela só surge por falta de ouvir e submeter às instruções. Às vezes a pessoa está até ouvindo, ela vem, ela se esforça. De madrugada eles foram lá até Jesus. Então a pessoa até se esforça.
ela jejua, ela ora, ela lê a Bíblia, ela presta atenção na mensagem, ela sai do trabalho direto, não quero perder a campanha, eu quero ouvir, mas não tem a mesma disposição para se submeter às orientações, às instruções. Porque isso significa ter que abrir mão, significa ter que renunciar, significa ter que jogar fora o orgulho, planos que foram feitos, sonhos. Quer dizer, então aí ela, desculpe o popular, dá aquele miguezinho de que não é com ela. Eu acho que Deus falou, mas não foi comigo, não. Acho que foi com você que ele falou. É comigo que ele falou. A pessoa fala assim, pastor, está pregando, parece que é indireta para mim. Não, não é indireta, não é direta mesmo. É direta para você, é direta para você, é direta para você, para mim, para nós, que nos declaramos do Senhor Jesus. Se eu sou dele, é para ele que eu tenho que viver. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Vamos lá, continua. Em sinal de tristeza, Josué rasgou as suas roupas e jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus. O Senhor, os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até a tarde. E ficaram com ele, também jogando terra na cabeça, para mostrar que estavam tristes. Era um costume da época. Eles rasgavam o vestimento, jogavam terra na cabeça, jogavam cinzas na cabeça, sentavam sobre cinzas. Era uma maneira de mostrar tristeza, de maneira de mostrar até indignação. Vamos lá. Primeiro ele mostrou tristeza, agora ele foi para a oração. Aí Josué disse, aí começou a oração. Ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o Jordão, o rio Jordão? Foi para nos entregar aos amorreus? E eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Quer dizer, o Senhor vem, me faz promessa para me entregar na mão do inimigo? Então não me fizesse promessa. O Senhor vem e me abre uma porta para mim passar, para me destruir no caminho? Então não abrisse a porta. Mas o problema não está com Deus. Ele é Deus para cumprir qualquer promessa que ele faz. A questão é que a pessoa não segue as instruções. Ela não segue as instruções, ela aborta o plano de Deus, atrasa. Irmão, quando Deus foi falar com Josué, depois de Ai, você vai procurar, você não vai encontrar nenhuma derrota de Josué. Não vai encontrar nenhuma. Você vai ver ele sendo enganado pelos gibeonitas, mas derrota você não vai encontrar nenhuma. Nenhuma. Mas no final, o que Deus falou para ele? Você está velho, mas faltou muita terra para conquistar. Em outras palavras, você perdeu tempo, amigo. Irmão, quantas pessoas podiam estar desfrutando de bênçãos que não estão desfrutando porque estão perdendo tempo? Quase não se dão a Deus. E quando se dão, recebe as orientações, as instruções, mas não cumpre, não pratica. Não pratica. Não pratica. Porque estão agarradas à autopiedade. Estão agarradas à ganância, à vaidade, ao orgulho, à cobiça. Irmão, Deus está tocando no coração de alguém aqui para dar 10 mil reais para a obra de Deus. A pessoa sente que é com ela. 10 mil? Ela tem. Está guardado. Não, mas eu demorei 8 anos para juntar esses 10 mil. 10 mil? Ah, não. Não, 10 mil não. Não, 1.000 eu dou. 10 não. Mas é por quê? Ela está agarrada à cobiça. Ela não consegue se desprender. Outras é uma mágoa. Ela fica o tempo todo olhando para aquela mágoa como se fosse uma coisa preciosa. Ele fez comigo. Rapaz, tem uma senhora que eu tinha vontade de, qualquer dia, pedir a Jesus se ele me desse uma serra para abrir a cabeça dela e colocar dentro dela. Esquece o passado. Para de ficar procurando demônio para a tua vida. Vive para Jesus. Eu nunca vi uma pessoa tão complicada desse jeito. Ela fica procurando. Ela fica procurando motivo para sofrer. Pensa naquela pessoa que fica procurando motivo para sofrer. Procurando cabelo em ovo. Irmão, deixa o passado no passado, irmão. Quem fica olhando para trás não consegue olhar para frente. Deus está querendo fazer uma obra, mas a pessoa fica atrapalhando Deus fazer a obra porque ela está agarrado a algo, uma autopiedade, sei lá, que demônio é esse que fica com ela. Não aceita em nome de Jesus. Segue as instruções.
Segue a orientação da palavra, a palavra que Deus está dando. Não é o que o homem pensa, não é o que o pastor Antônio Júnior pensa, esquece. Você não vai se apresentar diante do tribunal do pastor Antônio Júnior, você vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. Eu vou ter que me apresentar diante desse tribunal. Segue as instruções. Respeita a palavra. Amém? Presta atenção nisso. Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso fazer? Em outras palavras, a culpa é do Senhor, cara. Porque o Senhor tinha que ter feito a tua parte, o Senhor não fez a parte do Senhor. O Senhor deixou o inimigo destruir a gente. Era o que ele estava falando na oração dele. E é o que nós falamos. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus não me livrou? Eu tenho clamado, eu tenho pedido, mas Deus não me ajuda. Não adianta eu ir na igreja, porque eu vou, nada muda. Não, mas não muda porque você não segue as instruções. Ele traz as instruções, mas você não segue. Você até busca as instruções, mas não segue. Olha só o seguinte, para terminar aqui, que o tempo já correu. Os cananeus e todos os outros moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que será em favor do teu grande nome? Em outras palavras, o Senhor deixou a gente ser destruído lá, o que vai ajudar o Senhor? O que vai ajudar o Senhor? O Senhor Deus respondeu. Deus é bom, irmão. Ele ainda fala com a gente. Ele respondeu. O Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se. Por que é que você está aí desse jeito? Com a cara no chão. Aí ele explica. O povo de Israel pecou. Ou seja, eu não tenho culpa. Eu não sou Deus, não sou homem para que minta. Nem sou filho do homem para que se arrependa. Eu faço uma promessa, eu cumpro a promessa. Vocês quebraram a aliança, vocês pecaram, vocês impediram a minha manifestação. Eu não tenho nada a ver com a derrota, com o fracasso de vocês. Eu nem estava lá. É isso que ele está dizendo. O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que havia feito comigo. A aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas. Mentiram por causa delas. E as colocaram no meio da bagagem deles. Irmão, por causa de um prazer a pessoa mente, por causa de um lucro ela engana, por causa de ela trapaceia. Não! Ela abandona Deus por nada. Olha a posição que Ele nos colocou. Ele nos colocou como filhos. Diz que vai nos dar uma recompensa igualzinha Ele tem para Jesus. Coisa séria. E é por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Não tem como enfrentar o inimigo. Não tem como lutar em pecado. Porque você não tem como lutar no mundo espiritual sem a presença de Deus com você. Não lembra não Jesus falando com os discípulos? Ficai em Jerusalém até que do alto vos sejam revestidos de poder. Ou seja, não sai para a batalha ainda não. Não vai mexer ainda não com batalha não. Vocês têm que estar revestidos. Vocês têm que estar com a presença do Espírito Santo para vocês poderem ir à batalha. Sem o Espírito Santo não tem vitória, porque não tem como lutar. No mundo espiritual, não. Você pode lutar no mundo dos homens. Estuda, vai, pá, tal, se torna engenheiro, se torna juiz, se torna promotor, se torna dentista, médico, pai, sei o quê. E vence no mundo dos homens. No mundo espiritual, para combater no mundo espiritual, você tem que estar revestido de poder. Deus tem que estar com você. Você está compreendendo? Por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem deles, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Irmão, no momento que eu vou para o pecado, eu saio da posição de filho maravilhoso, amado, que vai receber a mesma recompensa que Jesus vai receber, e me torno numa posição de quem está em condenação, amaldiçoado para uma condenação eterna. É coisa séria. Você que era objeto de bênção, de satisfação, de prazer para Deus, se torna um objeto de maldição, de destruição, de inimizade para com Deus, quando você abandona a palavra. Você compreende? Você, eu, nós. Você compreende, sim ou não? Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Em outras palavras, sabe o que ele estava falando? Josué, vem cá. Se não tirar a sujeira, se não tirar o pecado, se não remover essa porcaria do meio de vocês. Presta atenção, Josué.
É a última vez que nos falamos. É a última vez que nos falamos. Eu não vou estar mais com você. Quer que Deus esteja com você? Esteja na palavra. Amém? Que Deus fale mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. O motivo da derrota na tua vida é o desprezo à palavra. Respeita a palavra. Você vai ver a glória de Deus, porque ainda é tempo para você. Forte abraço. Deus te abençoe. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.